Olá, é uma alegria revê-lo em nossa série de estudos sobre a Epístola de Paulo aos Romanos. Nesta semana, nós estaremos estudando a lição de número 8, intitulada Quem é o Homem de Romanos 7? Lição de número 8, capítulo 7 de Romanos. Na semana passada estudamos sobre o capítulo 6. E no capítulo 6, nós vimos que a ênfase de Paulo é na nova vida. Nós morremos para o pecado a fim de vivermos para Deus. Mortos para o pecado, não mais sob a lei, significa não mais sob a condenação da lei. Vivos para Deus, não mais pecados voluntários. Não haveremos mais de escolher o pecado. Vamos oferecer os nossos membros agora, tudo aquilo que somos, para a prática da justiça, porque somos filhos de Deus, somos servos da justiça. E neste capítulo 7 agora, lição de número 8, capítulo 7, o capítulo está dividido em 3 partes e nós vamos tentar abordar rapidamente a primeira e a segunda partes, e a terceira é um pouquinho mais complicada, talvez tenhamos que nos demorar um pouquinho mais ali. E neste capítulo 7, versículos 1 a 6, o apóstolo Paulo desenvolve uma analogia. É uma analogia com base no casamento. Ele continua o mesmo pensamento do capítulo anterior, segundo o qual aquele que experimentou a salvação em Cristo morreu para o pecado, morreu para a lei, morreu para a condenação da lei. E agora ele vive para Deus. Ele vai oferecer os seus membros, a sua vida, para a justiça. Ele é feito servo da justiça. A comparação de Paulo é a seguinte, e ela é com base na orientação bíblica. Marido e mulher estão ligados um ao outro por força da lei, enquanto ambos viverem. Quando um dos dois cônjuges morre, o outro, então, está livre para contrair um novo casamento. Esta é a ideia. A ilustração de Paulo é mais ou menos a seguinte. O pecador, que antes estava ligado à prática do pecado, morre para a lei, agora ele está livre para ligar-se a outro. A analogia não é perfeita, porque no casamento, um cônjuge morre, é o outro que está livre para se casar novamente. Na ilustração de Paulo, é o pecador que morre para o pecado, morre para a lei, e agora ele se liga a Cristo. Versículo 4. Assim também, meus irmãos, diz Paulo, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. No casamento, um cônjuge morre, o outro está livre para contrair novas núpcias. Na vida cristã, é aquele que morre. Morre para o pecado, morre para a lei. Agora pertence a outro, a saber, Jesus Cristo. É importante observar esta ideia de morrer para a lei, morrer relativamente à lei. No capítulo 6, versículo 14, o apóstolo Paulo já perguntara, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis sob a lei. Não estar sob a lei é não estar sob a condenação da lei. No capítulo 6, versículo 2, ele diz que nós agora estamos mortos para o pecado. Morrer para o pecado, morrer para a lei, é morrer para a condenação da lei. No capítulo 6, versículo 6, o apóstolo Paulo diz, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, aquele homem pecador, pecaminoso, recebeu em Cristo a punição que merece. Portanto, é como se ele tivesse sido crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. A ideia toda do apóstolo é que é a lei que torna o pecado pecaminoso. A lei revela o pecado. A lei faz com que o pecado avulte. Ele dissera isso no capítulo 5, versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse o pecado. E é o que ele vai dizer agora no capítulo 7, versículo 5.
porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei. Então, a lei revela o pecado. A lei torna o pecado pecaminoso. E ao fazê-lo, a lei condena o pecador. Quando nós nos convertemos, quando experimentamos a salvação em Cristo, nós morremos para o pecado. Nós morremos com Cristo. A morte de Cristo passa a ser nossa, nos identificamos com Ele. Portanto, morremos para a condenação da lei. Para quê? Para vivermos para Deus, uma vida nova. Versículo 6, capítulo 7, versículo 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. Estamos libertados da condenação da lei. Estamos mortos para o pecado, para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de vida e não mais na caducidade da letra. Servir na caducidade da letra significa usar a lei de modo legalista. Era exatamente como os judeus faziam, era exatamente como os judaizantes faziam. Nós servimos não mais com base na caducidade da letra, mas em novidade de vida. Uma vida nova, produzida pelo Espírito Santo em nossa vida. Na segunda parte deste capítulo, os versículos 7 a 13, o apóstolo Paulo vai desenvolver esta relação, esta questão entre lei e pecado que possa, porventura, não estar muito clara. Talvez Paulo já tenha antecipado isto, que sua argumentação daria margem para algumas pessoas pensarem que nós não estamos mais sob a necessidade de guardar a lei. Note o que ele diz no versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, ele responde. Não há nada de errado com a lei. Nós só temos que entender o papel da lei em todo este processo, que é revelar o pecado e condenar o pecador. Não há nada de errado com a lei. A lei em si não é pecado, a lei em si não promove o pecado. A lei simplesmente revela aquilo que já existe em nós. A lei revela a malignidade do coração humano, ela não estimula o pecado, ela não estimula a malignidade, a perversidade do coração humano. Ela apenas revela. Não há nada de errado com a lei não é pecado. Eu apenas não teria conhecido o pecado, diz Paulo, Romanos 7, 7, senão por intermédio da lei. É a lei que revela que o pecado é pecado. É a lei que revela que isso ou aquilo é contra a vontade de Deus. Pois eu não teria conhecido a cobiça, diz Paulo, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Como eu sei que a cobiça é pecado? É pela lei. Como eu sei que o roubo, o furto é pecado? É pela lei. Como eu sei que o adultério é pecado? É pela lei. Como eu sei que ter outros deuses diante de Deus é pecado? É pela lei. Como eu sei que tomar o nome de Deus em vão é pecado? É pela lei. Não há nada de errado com a lei. A lei revela a vontade de Deus, a lei revela a justiça de Deus. E ao assim fazer, a lei também expõe o pecado humano. Nos versículos 8 e 9, o apóstolo diz, mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento. Repito, a lei não promove o pecado, a lei não estimula o pecado, mas o pecado se revela como tal por causa da lei. Então o pecado toma ocasião pelo mandamento e por isso desperta em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Aquilo que já existe em mim é posto em evidência pela lei. A pecaminosidade do coração humano é evidenciada pela lei. Outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Uma ilustração muito simples. Eu estou viajando com o meu carro numa autoestrada a uma velocidade consideravelmente alta e de repente eu vejo uma placa indicando o limite da velocidade, que é bem abaixo daquele que eu estava viajando. Não foi a lei que fez com que eu violasse, dirigisse acima do limite. A lei apenas revela aquilo que eu mesmo já estava fazendo. No versículo 10, e o mandamento que me fora para a vida
verifiquei que este mandamento se me tornou para a morte. Um limite de velocidade, 120 km por hora, por exemplo, é para o bem, é para a proteção do motorista, é para que ele não se arrisque demais e acabe se envolvendo em acidentes e eventualmente perdendo a própria vida. Assim é a lei de Deus. A lei de Deus não cerceia o ser humano, não limita o ser humano. A lei de Deus não promove o pecado, ela protege, é uma guia, é uma cerca. Dentro dos seus limites, nós estamos seguros e estamos de acordo com a vontade de Deus. Mas este mandamento, que é para a vida, que protege, ele acaba se tornando para a morte no momento em que eu o violo. Assim, um limite de velocidade numa estrada, 120, que é para a vida, que é para a proteção do motorista, acaba se tornando contra o motorista no momento em que ele ultrapassa este limite. O problema não é o mandamento, o problema não é a lei, não é a sinalização, o problema é o motorista, o problema é o pecador. A lei que existe para o bem do ser humano se torna contra o ser humano no momento em que ela é violada. Versículos 11 e 12, porque o pecado, prevalecendo-se pelo mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. O pecado se prevalece do mandamento, porque é o mandamento que revela o pecado. E então, mata o pecador. O pecado é quem mata, não é a lei. É o pecado que coloca o pecador numa condição de condenação diante de Deus. Por conseguinte, diz Paulo, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Versículo 12. Aquilo que eu tenho dito várias vezes, não há absolutamente nada de errado com a lei. O problema não é a lei, o problema é o pecado. A lei que fora dada para a proteção do ser humano se torna contra o ser humano, se volta contra o ser humano no momento em que ele a viola. E aquela lei que protegia, agora o condena. Aquela lei que promovia a vida, dentro dos seus limites, estamos seguros. Agora ela redunda na minha morte. Versículo 13. Acaso o bem se me tornou em morte? De modo nenhum. Não, o problema não é a lei. Pelo contrário, o pecado para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa. A lei causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. A ideia é muito clara. O problema não é a lei. O problema é o pecado. Mas o pecado, prevalecendo-se da lei, porque a lei que o revela, acaba ocasionando a morte do pecador. A lei se volta contra o pecador no momento que ela é violada. E agora chegamos a uma seção bastante controvertida deste capítulo, que são os versículos 14 em diante, até o 14, 25. E a pergunta que tem sido feita ao longo dos séculos, desde os primórdios da igreja, este capítulo tem sido discutido. E a pergunta é: quem é o homem? Quem é o homem aqui descrito? O apóstolo Paulo usa a primeira pessoa, eu, porque bem sabemos que a lei é espiritual, versículo 14, eu, todavia, sou carnal. E ele continua utilizando a primeira pessoa até o final do capítulo. Então a pergunta é: quem é este homem? É o Paulo? Ele está falando dele mesmo? Ou ele está falando na primeira pessoa, figurativamente, como se representasse todo o ser humano, toda a humanidade? Se é Paulo, é o Paulo pré-cristão ou é o Paulo após a sua conversão? Se Paulo aqui está falando de você e de mim, ou de todo e qualquer ser humano, é o ser humano antes da conversão ou é o ser humano depois da conversão? Esta é a pergunta. Este é o debate que, como eu disse, remonta aos primórdios do cristianismo. Os primeiros escritores gregos, especialmente por influência de Orígenes, diziam que a pessoa aqui descrita só pode ser o Paulo pré-cristão, porque alguém que está como que escravizado ao pecado. E, portanto, diziam eles, isto não pode retratar a experiência do crente. Por sua vez, os pais latinos
após Agostinho, no V século, enfatizavam que, nestes versículos, Paulo só pode estar falando do crente, ou da sua própria experiência, Paulo, posterior à conversão. Interessante que os reformadores, Martinho Lutero, Calvino, seguiram exatamente esta linha de Agostinho. O homem aqui descrito é o Paulo após a conversão, ou é o ser humano, você e eu, após a conversão. Por quê? A ideia é muito simples. Embora o capítulo retrate um certo aprisionamento ao pecado, ele também fala de um conflito, um desejo de fazer o bem, de fazer aquilo que é correto. Desejo este que só existe no coração do convertido, no coração da pessoa que já passou pela experiência da conversão e que está sob o efeito do Espírito Santo. Somente no coração em que o Espírito Santo atua que existe este conflito. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para algo que geralmente é olvidado, é deixado de lado em relação a este capítulo. Muitos continuam se perguntando: quem é o homem? Mas há uma pergunta ainda mais fundamental, e a pergunta é: que tipo de pecado Paulo está descrevendo nestes versículos? Qual é o pecado? E você vai ver que esta pergunta realmente é mais importante, é mais fundamental, e ela nos ajuda a entender melhor o que está acontecendo aqui. Eu não quero ler todos os versículos, mas eu quero que você me acompanhe. No versículo 14, por exemplo, o apóstolo Paulo diz assim: a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Mas note o que ele diz no final do versículo 15: não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Preste atenção. Não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Veja no versículo 16. Ora, se faço o que não quero. Prestou bem atenção? Faço o que não quero. No versículo 17. Quem faz isso já não sou eu. É o pecado que habita em mim. No versículo 18. O querer o bem está em mim, porém não o efetuá-lo. Ele quer fazer o bem, mas ele não consegue. No versículo 19, não faço o bem que prefiro. O mal que não quero, este faço. No versículo 20, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz. É o pecado que habita em mim. No versículo 21, ao querer fazer o bem, eu encontro algo dentro de mim chamado pecado. E no versículo 22, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Como eu disse, esta é uma pergunta ainda mais fundamental. Que tipo de pecado Paulo está descrevendo aqui? Você prestou atenção em todas estas frases que nós lemos? Sabe que pecado é este? É o pecado involuntário. Paulo, nestes versículos, está falando do pecado involuntário. Nós sabemos pela Bíblia que existem dois tipos de pecado: o pecado voluntário, intencional, e o pecado involuntário. O pecado voluntário eu costumo definir da seguinte forma: é aquilo que eu sei que é pecado, posso evitar, mas não quero evitar. Este é o pecado voluntário. Sei que é pecado, posso evitar, mas não quero evitar. Mas a Bíblia também fala no pecado involuntário. E é exatamente este o pecado que Paulo fala aqui. Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. Eu não faço aquilo que eu quero, não faço aquilo que eu prefiro. E quando eu peco, não sou eu, é o pecado que habita em mim. O querer está em mim, mas eu não consigo efetuá-lo. Eu não prefiro o mal, eu prefiro o bem. Não faço o que eu quero. Este é o pecado involuntário. Nestes versículos, o apóstolo Paulo descreve o pecado involuntário. O pecado intencional, ele já falara no capítulo 6, quando ele disse que nós, antes da conversão, oferecíamos voluntariamente os nossos membros para a prática do pecado. Nós escolhíamos pecar.
Aqui, nós continuamos pecando, mas não porque queremos. Não é uma escolha. Não é resultado das nossas escolhas, das nossas preferências. O pecado aqui é resultado de algo que se chama natureza pecaminosa. Eu não quero pecar, eu quero fazer o bem. Eu luto, eu me esforço, eu consigo, mas de repente eu caio. Por quê? Por causa do pecado que habita em mim. A questão toda nestes versículos, Romanos 7, 14 a 25, tem que ver com natureza pecaminosa. Tem que ver com pecados involuntários. E é fácil nós entendermos isto. No momento em que nós somos justificados, Deus nos declara justos. Mas nós continuamos pecadores. Nós continuamos com uma natureza pecaminosa. A conversão não elimina a natureza pecaminosa que existe em nós. Em Romanos capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo diz, não reine o pecado. Se ele pode reinar é porque ele continua lá. Em Romanos capítulo 8, versículo 13, ele vai dizer, se viverdes segundo o pecado. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16, ele vai dizer, andai no Espírito, para não praticardes as obras da carne. Isto significa que na vida, no coração do crente, existe uma batalha entre duas naturezas. A natureza que nós herdamos de Adão, que é uma natureza pecaminosa, e uma nova natureza, que é implantada pelo Espírito Santo no momento em que entregamos o coração a Jesus. Eu gosto desta citação de Ellen White. Cada cristão será assaltado pelos encantamentos do mundo, os clamores da natureza carnal e as tentações diretas de Satanás. São três as fontes de tentação. Os encantamentos do mundo, tentações que vêm de fora, os clamores da natureza carnal, tentações que vêm de dentro, e situações específicas em que Satanás nos coloca diante do pecado, as tentações diretas de Satanás. Testemunhos, volume 5, página 102. E é importante nos atermos a isto. Existe diferença de pecado. Algumas vezes nós costumamos pensar que este pecado é mais grave do que aquele. O que é mais grave? É o pecado da mentira ou é o pecado da cobiça? É tirar a vida de alguém ou cometer adultério? Na Bíblia, existem dois tipos de pecado, mas é o pecado voluntário e o pecado involuntário. Veja como, por exemplo, Hebreus capítulo 10, versículos 26 e 27. Nesta passagem, o apóstolo fala sobre pecados voluntários. Ele diz assim, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. A ideia é muito clara. Quem vive na prática do pecado de modo deliberado, de modo intencional, não pode contar com os benefícios do sangue de Cristo. Seria muita arrogância, seria muita pretensão. Não há sacrifício para aquele que vive na prática do pecado de modo voluntário, de modo intencional. É claro, a menos que ele se arrependa, confesse e se volte para Deus. E existe uma outra passagem, 1 João capítulo 3, versículo 9, onde nós lemos sobre pecados involuntários. 1 João 3, 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Claro, ele nasceu de Deus, ele não vai escolher o pecado. O pecado não será um hábito na sua vida. Não vive na prática do pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver na prática do pecado. Pecado não é uma escolha. Por quê? Porque ele é nascido de Deus. E no capítulo 1 de 1 João, versículos 6 a 9, nós também lemos, se dissermos que mantemos comunhão com Ele, nós falamos que nós estamos em comunhão com Deus, e andarmos nas trevas, pecado voluntário.
nós mentimos e não praticamos a verdade. Eu digo que creio em Deus, que mantenho comunhão com Deus, mas eu escolho andar em trevas. Então eu minto quando eu digo que eu mantenho comunhão com Deus e eu não vivo na prática da verdade. Se, porém, nós andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se nós realmente evitarmos escolher o pecado, então nós vamos viver a vida de um filho de Deus. Agora note o versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum a nós mesmos, nos enganamos e a verdade não está em nós. Se nós estamos em comunhão com Deus, estamos em comunhão uns com os outros, como crentes, filhos de Deus, e se nós dissermos que nós nunca cometemos nenhum tipo de pecado, nós somos mentirosos. A verdade de Deus não está em nós. Por quê? Porque nesta passagem o apóstolo João está falando do pecado involuntário. Portanto, existem dois tipos de pecados: pecado voluntário e pecado involuntário. Há uma outra citação de Ellen White que eu gostaria de ler. Ser levado ao pecado sem se aperceber, não pretendendo pecar, mas pecando por falta de vigilância e de oração, não discernindo a tentação de Satanás e assim caindo-lhe no laço, é muito diferente, diz ela, daquele que planeja deliberadamente entrar em tentação e planeja um curso de pecado. Existe ou não existe diferença de pecado? Pecado voluntário, não há sacrifício. O sangue de Cristo não cobre pecado voluntário. Em Números, capítulo 15, versículos 30 e 31, o pecado voluntário é descrito como o pecado da mão levantada. Em nossa tradução aparece todo aquele que pecar atrevidamente. No texto hebraico, a expressão original é todo aquele que pecar com a mão levantada. Por quê? Porque o pecado, como eu disse, pecado voluntário, eu sei que é pecado, posso evitar, mas não quero evitar. Quando eu cometo o pecado voluntário, qual é a mensagem que eu estou dando para Deus? Qual é o recado que eu estou dando para Deus? É o pecado da mão levantada, de Números 15. Eu estou dizendo para Deus, eu não estou nem aí, Senhor. Quando eu peco voluntariamente, eu não estou nem aí. É o pecado atrevido, é o pecado da mão levantada, é o pecado da rebelião. Como posso eu reivindicar os benefícios do sangue de Cristo se eu vivo na prática do pecado voluntário? É muita pretensão, é muita arrogância. Mas, neste capítulo, Romanos 7, o apóstolo Paulo descreve o pecado involuntário. Eu sei que é pecado, mas eu não consigo evitar. É um momento, é um impulso, é uma fraqueza. E todos nós sabemos quais são as nossas fraquezas. Todos nós sabemos os vários momentos em que nós não havíamos planejado pecar, mas pecamos por causa de algo que existe em nós e que se chama natureza pecaminosa. Diz Ellen White, é muito diferente quando eu peco por causa da minha natureza pecaminosa, pecado involuntário. É muito diferente de quando eu escolho deliberadamente entrar em tentação, planejar o pecado com antecedência. Miserável homem que sou, quando esta luta vai terminar? Quem vai nos livrar desta natureza pecaminosa? E então vem o versículo 25. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Eu quero que você preste muita atenção neste versículo. Paulo começa com uma declaração de gratidão, graças a Deus. Mas o que é que vem em seguida? De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Do que é que Paulo está falando aqui? Você percebe que nada muda? Do 24 para o 25 não muda absolutamente nada. Do versículo 14 até o versículo 24, o apóstolo Paulo tenta fazer o bem, ele quer fazer, mas nem sempre ele consegue.
ele acaba fazendo o mal que não quer. Ele quer fazer o bem, ele quer honrar a Deus, ele quer obedecer à lei de Deus, mas de vez em quando ele cai, por causa da natureza pecaminosa, por causa do pecado que habita nele. Miserável homem que sou, quem vai me livrar desta natureza pecaminosa? No versículo 25, não muda nada. Com a mente, diz Paulo, de mim mesmo, com a mente, eu continuo escravo da lei de Deus, continuo querendo fazer o bem, continuo querendo ser servo da justiça, no nível da escolha, no nível da decisão. Ele quer obedecer a Deus. Mas, no final do versículo 25, segundo a carne, eu sou escravo do pecado, a natureza pecaminosa. Eu gostaria que você prestasse muita atenção. Não muda nada na experiência deste personagem, o Paulo, você, eu, não muda nada. Nós continuamos querendo fazer o bem e nem sempre conseguimos. Por que a declaração de gratidão? Porque graças a Deus por Jesus Cristo. Sabe onde está a resposta? A resposta está no capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você prestou atenção? Enquanto estivermos nesta vida, do lado de cada eternidade, continuaremos com algo chamado pecado dentro de nós, com nossa natureza pecaminosa. É somente por ocasião da volta de Cristo, diz Paulo, que então este corpo corruptível será transformado, será revestido da incorruptibilidade, que a natureza pecaminosa vai ser eliminada, vai ser desarraigada, e nós haveremos de aparecer realmente como fomos criados, como Adão foi criado, na beleza do Senhor nosso Deus, refletindo a imagem plena do Criador. Enquanto isto não acontece, continuamos com uma natureza pecaminosa. Mas o que acontece diante dos pecados involuntários? Pecados voluntários, não resta sacrifício. É o pecado da rebelião, é o pecado da mão levantada. Mas os pecados involuntários, os pecados que são frutos não da nossa escolha, mas da natureza pecaminosa. A resposta, capítulo 8, versículo 1. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu gostaria que esta mensagem fosse significativa para você. Ela é para mim. Eu conheço as minhas lutas, você conhece as suas lutas. Você sabe das suas dificuldades. Você sabe que muitas vezes você cai, eu caio, por causa da natureza pecaminosa. Não porque queremos, não porque nós escolhemos pecar, mas porque existe algo dentro de nós chamado pecado. E o que fazer? Poderemos ser levados a entrar em desespero e a, como Paulo, exclamar: miserável homem que sou. Mas lembre-se de Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Embora eu continue com esta natureza pecaminosa, eu posso estar seguro do perdão e do amor de Deus. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. No capítulo 8, o apóstolo vai desenvolver esta ideia. Mas enquanto não chegamos no capítulo 8, fique com esta certeza. A certeza do amor de Deus, a certeza da graça de Deus, a certeza do perdão de Deus. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Viva esta certeza. Confie em Deus. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E é por isto que Paulo exclama no versículo 25: graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado por sua atenção.